hoje o maior mercado, que é o mercado americano, a maior farmacopeia, a maior compilação e estudos são dos chineses, e o desenvolvimento maior dentro de universidades, estudos, etc., está na Alemanha. O Brasil entra como um dos grandes filos do mundo, vamos dizer assim, um dos maiores acervos de plantas medicinais do mundo, que ainda tem muito a ser estudado, né? A nossa Amazônia, o nosso Cerrado, uma riqueza enorme de plantas. Eu acredito que vamos ter ainda muitos óleos essenciais a serem descobertos aqui no nosso país e que vão servir muito à humanidade. Bom, eu preparei um material para você sobre aquilo que eu conheço, que é a parte da medicina oriental, medicina tradicional chinesa. Estudei ela durante alguns anos quando eu morei em Buenos Aires. Depois fiz um doutorado na área de medicina naturopática nos Estados Unidos. Então, por isso, o MDN, Medical Doctor of Naturopathy. E minha área de atuação, basicamente, é essa. Conheci os óleos essenciais nos anos 90. E, desde então, venho trabalhando com eles, apesar da dificuldade que nós tínhamos aqui de conseguir produtos de qualidade, até o aparecimento no mercado da Doterra. Eu quero puxar brasa para o assado, mas o produto é de excelente qualidade. O que nós temos aqui? Basicamente, a medicina oriental, ela é uma medicina preditiva, ela não trabalha com aquilo que já aconteceu, e sim com o que poderá vir a acontecer com o nosso paciente, o nosso doente. O que nós temos aqui? Dizem os orientais que não existem doenças, existem doentes. Porque cada situação que um de nós passa provoca reações diferentes em diferentes tipos de pessoa. Nós não temos um metabolismo igual para todo mundo do mesmo jeito. A reação de um frente a um fato estressante pode ser completamente diferente do outro. E isso a gente sabe na prática que é verdade. Então, eles foram observando, na medida que ela foi sendo desenvolvida, a medicina oriental, que, por exemplo, uma situação de estresse, um divórcio. Um divórcio poderia provocar numa pessoa uma situação de aquilo que a gente conhece aqui no Ocidente por gastrite, uma gastrite nervosa. Já outro poderia até fazer um câncer. Então, a observação que se faz é o estado em que está a pessoa, e daí é que entra a terapêutica. Ela não é igual para todo mundo, não se trata todo mundo da mesma maneira. Como aqui, agora está a droga da moda, hidroxicloroquina. Grande discussão se serve ou não serve, etc, etc, etc. Mas se apregoa, ou tem se visto muito na mídia, que tem que ser usada para tratar o Covid e pronto. É a solução dos problemas do mundo atual, hidroxicloroquina, para todo mundo. Já os orientais, a abordagem é bem diferente. Qual é tendo na pessoa, o que nós poderíamos fazer naquele caso específico e qual a abordagem terapêutica que nós vamos ter. Utilizamos os óleos em cima do sistema de meridianos. Quem tem conhecimento da medicina oriental sabe a questão dos meridianos. Quem não tem, se quiser, depois pode fazer perguntas, fica à vontade. E a teoria é bem clara. Determinados pontos têm determinada ação no nosso organismo. Quando
ocorre aquilo que o oriental considera como doença, quando há um bloqueio no fluxo energético da pessoa, dentro desses meridianos. Então, pode-se utilizar o mais comum aqui no Ocidente, que se conhece, é a acupuntura. É o mais comum, a porta de entrada, vamos dizer, para a medicina oriental é a acupuntura aqui no Ocidente. Mas nós podemos utilizar a dieta para corrigir esses bloqueios energéticos, nós podemos utilizar a fitoterapia, que para o oriental ele não considera como medicamento, e sim como alimento. A planta seria um alimento que a gente não consome todos os dias, não tem a preferência pelo consumo dela todos os dias e nem a necessidade. Agora, surgiu o desequilíbrio, surgiu a desarmonia, então nós temos que apelar para a planta para essa correção, em que ela não tem o intuito de, ela não tem aquela abordagem de anti-inflamatório, anti-histamínico, anti-isso, anti-aquilo. Na verdade, nós buscamos, através de sabores, a coisa vai complicando um pouquinho, mas vamos lá, o sabor de cada planta. Cada planta é um ser vivo, ela não é uma... Assim, quando pega lá um óleo essencial, não, só uma composição química, ele veio de um ser vivo, uma planta que teve influência de fatores edáficos, do clima, a hidratação, pragas, etc., tudo que ela passou, tudo que ela... E como nós utilizamos os princípios ativos, nós utilizamos como medicamento, fazem parte do metabolismo secundário da planta, depende muito daquilo que ela passou para que ela produza aquela substância com mais ou com menos energia, vamos dizer assim. Então, ela tem uma vibração característica, ela tem uma frequência certa e ele pode ser usado e ele é utilizado para a correção dessas desarmonias que ocorrem aquilo que a gente chama no Ocidente de doença. O oriental, nós temos síndromes energéticas. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas para mim, pode ser, me ajuda, porque o assunto justamente, né, do doutor, tem uma pergunta referente a essa... O senhor falou sobre vibração energética, né? Então, a pergunta começa assim, o senhor coloca óleo essencial na agulha para liberar energia, né? E aí, depois, a outra pergunta seria, o senhor considera que os óleos essenciais têm uma vibração energética e essa vibração pode harmonizar os pontos de acupuntura? Muito bom. Não coloca agulha perdão, não coloca o óleo na agulha, não. Aplica o óleo diretamente no ponto de acupuntura. Mas não é necessário ponturar, não é necessário colocar agulha, não. Uma gotinha do óleo no ponto, massageia, pode ficar com um cotonete, por exemplo. Hotel Raio de Sol, boa noite. Opa, desculpa, deu. Não. Vou mudar para chinês aí. Deixa eu ver se consigo desativar, Gilberto. Deu. Deu. Tá? Deu, aham. E quanto à vibração ou à frequência, ou se ela atua. O óleo essencial atua realmente sobre a desarmonia energética e é muito importante o resultado, porque eu considero ele até mais rápido e mais eficaz do que com a agulha. Então, o óleo ele é colocado no ponto, na pele, né? No pontinho ali. E depois feita a aplicação da agulha, no caso. Seria isso da acupuntura? Não precisa agulha. Não precisa? Não, só com o óleo já está suficiente, já é suficiente. Ó, ótimo.
É melhor, eu considero até melhor do que com agulha, porque não é invasivo, não tem risco de contaminação, não tem o medo da agulha também, tem pessoas Sim, que têm medo, associam ela à injeção, o que não é, não tem nada a ver, mas é uma questão cultural até aqui do Ocidente, né? sim. E qual a diferença de moxa e óleo essencial? Não, a moxa, ela pressupõe o calor. Tu tem que queimar a erva em cima do ponto, não necessariamente queimar a pele, mas aquecer o ponto. E o óleo essencial não entra esse fator do calor, né? Sim. Geralmente, quando as pessoas falam assim, a maioria das pessoas, né? Eu ouço falar, eu sou uma que falo também. Eu fiz massoterapia, né? Eu sei que Sim, na orelha, nos pés, contém os pontos vitais do organismo. Mas geralmente as pessoas, se eu falar muito assim, coloca passa o óleo, ou a combinação do óleo, ou a sinergia, enfim, né? Nos sim, pés. Mas aí, no caso, quando for falar nos pés, tem um ponto certinho, reflexo, né, para aquela determinada situação. Geralmente, tem. seria interessante a pessoa dar uma estudada antes em relação aos pontos, ou o senhor orienta? Não, o nosso corpo, ele é formado, ele tem vários microsistemas, como a gente chama. Tem da aurícula, tem o da mão, do pé, Sim, né? Então, tu pode utilizar eles tranquilamente. Tem um sistema também que se usa é, do abdômen. Isso vai de cada profissional, o que estudou, o que não estudou, o que se especializou ou não. Mas tu pode utilizar o óleo ao invés de usar agulha ou moxa ou laser ou qualquer outro estímulo. ótimo. Tem uma pergunta: quais os principais pontos e óleos essenciais para relaxar? Depende. Tem um ponto aqui no centro do sobrancelha que chama Indo ou Intang, é o melhor ponto para relaxamento, né? Agora Uhum. que tu vai usar, aí nós temos que chegar a uma particularização da situação da pessoa, do estado da pessoa, do estresse, o que é, por que ela está assim ou está assado. E a combinação que se faz, muitas vezes não se usa o óleo puro, tem que fazer uma combinação dos 5 elementos, dos sabores, etc. É uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas tu pode utilizar diretamente nesse ponto aqui e provoca. Muitas vezes a pessoa está na maca, tu aplica e ela acaba até dormindo, roncando alto, nem percebe o que está acontecendo. Tá certo, tá certo. Bom, por enquanto não tem mais. Aqui tem mais uma pergunta. Como o senhor Uhum. faz para orientar o uso dos óleos essenciais em casa? É, em que sentido seria o uso em casa? Em que sentido? Vamos ver, a pessoa responde ali. Ela está perguntando se é, no caso, no difusor, se é inalado, se é Sim, tópico. uso tópico de preferência. É, Tem que tomar muito cuidado com crianças com menos de 2 anos de idade, por conta do risco de parada respiratória, né? Não utilizar, no máximo no pezinho. Ingestão também não é problema. Alguns, não todos, são aprovados para ingestão. Não há problema nenhum. Mas tem que cuidar muito com a questão das alergias, intoxicações, etc., né? Misturar ervas chinesas com óleos essenciais. As ervas, elas têm uma outra função, um pouco diferente do óleo, né? Não costumo fazer essa mistura, não. Trabalho com ele junto. O pessoal que vem na consulta, eu prescrevo ervas, dieta e sempre o óleo, ou uso tópico ou uso interno, né? Aí depende de cada caso.
mas às vezes faz uma sinergia de óleos e as ervas sempre são combinadas, né? Existem fórmulas aí que levam 20 ervas, né? Sim. O senhor indicaria, no caso, assim, para a questão do sistema nervoso, Sistema nervoso, com relação ao ponto e o óleo também a ser usado? sistema nervoso no sentido que de nervosismo ou de problema neurológico? Eu acho que mais que por questão emocional mesmo, quando acaba descarregando, digamos assim, né, na coluna e acaba irradiando Sim, dores, né? Acho que é sim. uma questão mais emocional. A questão emocional. Nós temos assim, na medicina oriental, as emoções em desarmonia provocam a doenças, ou aquilo que a gente conhece por doença, né? Sim. Então, vou dar um exemplo. O pessoal fala muito da raiva com o fígado, mas não é a raiva assim, eu estou com raiva de ti, porque tu me disse uma coisa que eu não gostei. É aquela coisa continuada, a fúria, o ressentimento, a frustração, isso acaba ferindo o fígado. Isso torna a pessoa muito agressiva, muito nervosa, muito raivosa mesmo. A pessoa fica irritadiça. Então, nós temos o quê? Um problema ligado ao fígado. Olha o que se usa para isso. Por exemplo, a lavanda. Lavanda é um bom calmante para o fígado. Ele põe o qi do fígado, que a gente diz, em circulação, porque quando tu está nesse estado aí que eu estava falando, diz-se que o qi do fígado fica estagnado, a pessoa fica com o sono alterado, acorda geralmente em torno de 3 horas da manhã, ou tem dificuldade para adormecer antes das 3 horas da manhã, às vezes gosto amargo na boca, às vezes depressão, pressão torácica, sente que não consegue respirar direito, etc. Tudo isso é ligado ao fígado em desarmonia. E o melhor óleo para isso, lavanda. Aplica Lavanda. 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 Aplica lavanda ou num ponto que a gente chama de F3 ou direto no ponto F14. Aí tem que conhecer dos meridianos, mas tu nota na hora uma melhora do paciente, assim, na hora. Não é que vai melhorar a partir de tantas doses ou tantas vezes que usar. Já no momento que tu aplica, tu já nota que a pessoa relaxa. Quais seriam esses pontos? O F3, eu citei, e o F14, para aplicar o óleo, né? Não estou falando de agulha aqui. Sim. E do que seria esse F13 e 14, no caso? Seria. Não, é por isso que eu disse, aí tu vai ter que conhecer Ah, tá. Sim, sim. de medicina Tá. oriental, meridianos, etc, etc. Ah, tá. Tá. Então Ah, tem mais perguntas agora, que tem muitas perguntas. vamos lá. A cultura da. Deixa eu ver. A cultura. A cultura da utilização dos óleos essenciais na medicina oriental é tão forte quanto os medicamentos sintéticos na ocidental? Não, no Oriente, o que se usa são ervas, óleos, minerais, tem muitos componentes também de animais, tanto que ocorre problemas com a China, não só a questão do morcego lá do Covid, mas, por exemplo, ossos de tigre para tratar artrites, e por aí nós vamos, sangue de cobra, cavalo marinho, rim de burro, etc, etc, etc. Mas tudo para eles é visto como um medicamento, absolutamente tudo.
é uma questão de uso, a questão de descobrir para que serve, né? A parte química não era tão desenvolvida. Ela, agora que a China está começando a querer se modernizar, então as pessoas estão se recusando a utilizar a medicina tradicional, para serem mais modernos, usar medicamentos químicos, coisa que nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós já estamos procurando buscar retornar às ervas, retornar ao natural, ao mais simples possível, porque é o mais isento de efeitos colaterais. Muito embora, vamos deixar bem claro, nem toda planta é inocente. Detalhe importantíssimo, né? Tem plantas que são tóxicas, tem óleos que são tóxicos, tem plantas que causam alergias. Então, muita calma nessa hora, né? Não é porque é uma plantinha que tu pode sair usando tranquilo, sereno, não vai acontecer nada. É isso, tem que tomar cuidado mesmo, é porque natural que tem que, né, ainda hoje de tarde falaram sobre isso, né, sobre a dosagem e usar de forma Não, tem que... se cuidadosa. sabe como usar, eu estava perguntando o uso doméstico, se não tem certeza, não usa. Consulta alguém, pergunta para alguém que entenda do assunto, porque as consequências podem ser desastrosas, né? Porque não quer dizer que tudo, eu não estou falando que tudo isso que é um perigo, não. Alguns óleos, alguns, não todos. Ótimo. Como e qual os óleos que podemos fracionar para a cartilagem dos joelhos que regenere ou passe a dor? Boa pergunta. Eu uso muito aqui do Terra a sinergia com o Deep Blue, né? Para mim é o que resolve. Mais fácil, mais simples, assim, a priori. Claro, temos que estudar, cada caso é um caso. Por que está gasto, o que está acontecendo. Um detalhe, gente, que vocês têm que levar em consideração, que o que gasta cartilagem, como se diz no popular, é o consumo de trigo. O trigo, ele provoca um fenômeno no nosso corpo chamado glicação. E o que isso causa? Isso causa uma espécie, vamos falar assim de uma linguagem mais simples, ele vai causar uma espécie de enrijecimento das cartilagens. Como ela tem que ser flexível, a função dela é essa, amortecer o impacto entre um osso e outro, ela acaba o quê? Se fragmentando, fragmentações começam a ocorrer e com o tempo ela vai se desgastando até que chega o dia da osso com osso. Aí só tem uma solução, prótese. Então, se vocês querem evitar esse tipo de problema, artrose, de cartilagem, coisa, não comer trigo, não ingerir trigo, de jeito nenhum. Nem uma bolachinha. E o outro grande inimigo das articulações e de outros problemas mais é o leite, né? Tem algum leiteiro aqui, vai me desculpar, um produtor de leite, mas infelizmente é um veneno. Tanto que o oriental não tem o costume de consumir, né? Ele consome como medicamento. E eu que convivi com eles, eles dizem que nós ocidentais cheiramos a leite. Nós não sentimos esse cheiro do leite porque nós vivemos num ambiente leitoso, laticínio de tudo que é jeito, todo mundo consome. Se não tomar leite, consome derivados do leite. Então, nós temos isso já impregnado e nós não percebemos. Como eles estão fora dessa realidade, eles conseguem sentir esse detalhe aí. Tá certo. Uma outra pergunta que seria como para uma indução para dor tensional na nuca,
Mas antes também perguntaram sobre para vícios. Tá, vamos por partes. Dor na nuca, se não há lesão na coluna, nuca, etc., essa dor costuma ser associada a um problema do estômago. Normalmente, quem tem muita dor, que fica com muito tensão, estou tensionado, estou com dor, não relaxa, a pessoa faz massagem, toma anti-inflamatório, relaxante muscular e não resolve, essa pessoa tem refluxo. Ela tem que tratar o estômago dela, ela não tem que ficar tratando o pescoço, tem que ver essa questão do refluxo, que muitas vezes ela não sabe que tem, ela não percebe isso, mas ela tem. Tá? Tá ótimo. E A questão do vício, depende o que vício do que, né? Tabagismo, droga, álcool, tudo isso você usa um ponto que chama E8, estômago 8, e localizado aqui em cima, é o ponto que dessensibiliza a pessoa para qualquer adicção. Ela simplesmente muda os seus desejos, vamos dizer assim. sim. O senhor falou sobre a raiva, né? Os sentimentos ali. E a Sim, Adriana está perguntando sobre o que o senhor prescreveria para a raiva. Quais lavanda. óleos seriam, né? O que no caso para O essa principal situação? é a lavanda. A lavanda. O A principal é a lavanda. lavanda. Veja bem, a raiva que eu estava falando, frustração, raiva ressentimento, tem a ver com o fígado. Mas os outros órgãos, eles também têm as suas emoções que influenciam. O que influencia o estômago? Nós estamos falando agora do fluxo. O estômago sofre com a preocupação. Quanto mais preocupada a pessoa é, quanto mais ela fica pensando, caramelando, se preocupando, tentando resolver problemas, mais ela vai sofrer do estômago. Aí ela tem queimação, ela tem aquela dor que a gente estava falando aqui em cima, e ela vai consultar o médico e ele dá para ela um omeprazol da vida e resolve o problema, entre aspas, ou seja, mascara o problema. Os anos não passando, a pessoa vai, continua tomando, porque se não tomar, queima, dói, etc, etc. E mais tarde ela vai vir a ter problemas, hoje já está comprovado, dos efeitos do omeprazol a longo prazo aumenta muito a probabilidade, a chance da pessoa vir a desenvolver demência senil. Então, o que é que tu tem aí? Hoje nós temos uma epidemia de Alzheimer. Tanto Alzheimer, todo mundo. 60 anos já com Alzheimer. Que virou natural. Envelheceu, Alzheimer. E não é natural isso. Isso não acontecia no passado, nesse nível que nós estamos vendo hoje. Porque as pessoas também não consumiam tanta medicação química, não consumiam tanto produtos, alimentos industrializados, superprocessados, refinados. Eu não estou pregando aqui que você tenha que comer naturais, integrais. Muito pelo contrário, não é essa a questão. É seguir a regra básica. Para ter saúde, desembala menos e descasca mais a tua comida. Tá? Tá certo. Tá certo. Mas nesse caso, quando a pessoa. Tem pessoas que têm reação ao cheiro do lavanda, né? Que não gostam do lavanda. O senhor teria algum outro para recomendar? Tu diz outro calmante. É outro óleo. Hum, ah, qual é o nome dele?
que olhar o nome aqui, porque o seu nome em português. Sálvia. 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 A esclareia é essa. Uhum. Também vai ajudar. Outro que ajuda a liberar o fígado é a hortelã. Sim. Então tá. Fica a dica, né? Sempre é bom ter uma outra sugestão, opção ali no caso. Estão perguntando aqui para cálculo renal, qual a sua recomendação? O cálculo renal e o cálculo vesical da vesícula, ele em medicina oriental é visto como umidade condensada. O que é umidade? Umidade é fleuma. Fleuma é o muco que se forma dentro do corpo. Você pode cuidar. O alimento que mais gera muco no corpo humano é o leite. O segundo alimento que mais gera muco no nosso corpo são as farinhas brancas, principalmente as refinadas. E o terceiro alimento é o açúcar. Então, esses três venenos que nós temos que eliminar da nossa vida. O leite e seus derivados, as farinhas e seus derivados, óbvio, e o açúcar e seus derivados. Se você conseguir eliminar esses três, a probabilidade de continuar formando cálculo reduz bastante. Para isso, nós podemos usar alguns óleos que eliminam o muco de dentro do corpo. Tá? Se eu pegar meus alfarrábios aqui, eu vou te dizer qual é o que elimina muco. Elimina muco. Pode cuidar bem esse detalhe aí. A fleuma. Tá? Se alguém quiser mais detalhe depois sobre isso, eu estou à disposição, gente. Não. Tá? Ó, tu pode usar, por exemplo, o DIL. Eu não sei se tem no Brasil o DIL. Tem? Estou perguntando aqui porque eu não conheço. Não sei se é vendido aqui. Desculpa, eu não entendi. Eu não entendi sua pergunta. O óleo, DIL. Dil? Não, É. não. Como? Não tem no Brasil ainda esse óleo. E o Douglas Até onde Fir. eu saiba. Douglas Fir tem, né, Moisés? Se o Moisés tá online. Sim, Douglas Fir tem. Douglas Fir tem. Tem? Então Tem. usa o Douglas Fir. Então tá. Vamos adiante. Então, olha, tem muitas perguntas aqui, eu tô Não selecionando tem problema, algumas. vai mandando. Então tá, eu tô. Qual óleo indicado e como usar para dor crônica na cervical, nuca? A Desirê, ela trabalha com computador, né, por muitas horas. Sim, é aquilo que eu estava falando. No caso, pode ser que pela posição que ela fica, ela tenha má digestão. Então a dor é secundária, não é a principal. Ela tem que melhorar a digestão dela. E a postura, no caso, também ajudaria bastante, né? Ajuda, a postura ajuda, mas aquilo que eu estava dizendo, nós temos que ver se, de repente, Alimentação. o digestivo e resolve o problema dela. Não precisa ficar tratando coluna. Sim. Tem um óleo essencial indicado para cada meridiano do corpo? É uma pergunta.
Tem um óleo essencial para estimular... Tem um óleo que tem afinidade com esse, ou com aquele, ou com o outro, ou com o outro. Isso existe, sim. Tem um óleo essencial para estimular e sedar cada órgão do corpo? Tem, dentro daquilo que eu conheço dos meridianos, né? Sim. Aí teria que ver qual situação de cada um, como você falou, cada pessoa, situação diferente, né? Exatamente. Vai vendo cada caso, cada situação, tu vai, né? Por exemplo, o que a gente estava falando ali, para as questões musculares, pele, etc., é o lavanda, viu? Aquela história de que ele não, como é que é? Tem gente que não gosta dele, não consegue, então usa eucalipto no lugar do lavanda. A esclareia. Óleos calmantes, no caso, né? Exatamente. Para essa dor na cervical, a manjerona, por exemplo, pode ajudar. Sim. Pessoas com linfedema no braço devido a câncer no seio, pode usar óleo para dores ou para desinchar o braço? E que óleo seria? A questão é que o óleo, se a pessoa fez cirurgia de mama, para câncer de mama, retirou os linfáticos, ela não vai ter como fazer essa drenagem só com óleo, né? Aí teria que utilizar a técnica essa drenagem linfática, né? Até como para estímulo, né? Também. Porque o óleo não vai ter como atuar se for removido, vai ser difícil daí. Mas se a coisa, vamos dizer assim, se a situação deve incomodar bastante, né? Sim. Alguma dica Ela de óleo pode usar, por exemplo, óleo de alecrim, óleo de camomila, lavanda. frankincense? Como é que é? Frankincense? Também. Então tá. Mirra. Mirra, né? Também. Uhum. Muito bom. Aí esses óleos são usados diluídos em óleo de coco fracionado? Não, sempre usar com óleo de coco. É melhor porque ele se torna mais absorvível, melhor absorção dele pela pele e não corre o risco dele se tornar agressivo, né? Uhum, ótimo. A Andrea pergunta alguma dica de óleo para tratar cãibra do escrivão? Para tratar cãibra. Do escrivão. Não sei o que é. Cãibra do escrivão? É. Será que Bom, não é esporão? nós chegamos naquele de Esporão, sempre. pode ser. Esporão, eu uso para esse tipo de dor a mirra ou a lavanda. Mirra ou lavanda. Lá vou eu com a lavanda, sempre lavanda. Litros e litros de lavanda, mas é o que tem. É o que tem. Sim. Olha, tá. O leite in natura direto do produtor pode ser ingerido? Não, veja bem, o leite da vaca, ele é produzido pela vaca para alimentar o bezerro, não o ser humano. Nós utilizamos como um alimento alternativo, uma fonte de proteína, etc. Inclusive, ele é vende-se a ideia dele como fonte de cálcio. De fato, ele contém cálcio, mas ele, assim como ele aporta cálcio, ele também faz com que o corpo perca cálcio. Aí é uma questão química de equilíbrio.
Então, não deve ser usado. A não ser que é uma vaquinha criada lá no campo, solta, comendo um capinzinho, aquela que produz 1 litro de leite por dia. Mas essas vacas aí que são industrializadas, as coitadas, essas aí não produzem um leite de qualidade. Sim. O negócio é não tomar leite. Eu mesma não posso tomar leite. O leite não me faz bem. Então, é uma coisa Não, que... ele não, o leite não. E depois houve, há 5 as vacas sofreram uma mutação e hoje se produz 2 tipos de leite. Tu não sabe qual dos leites que tu está tomando. A proteína de um tipo da vaca anterior, vamos dizer assim, não era tão agressiva quanto dessa vaca, dessa mutação que surgiu há mais ou menos uns 5.000 anos. Tem 10.000 anos que o homem vem criando o gado. A vaca leiteira surgiu aí mais ou menos com uma ideia da agricultura, e em torno de 10.000 anos, quando o homem se fixou, deixou de ser um nômade, passou a plantar. Então, como ele plantava, ele tinha que ficar esperando a colheita, não tinha nada para fazer. Bom, então vamos criar vaca, vamos aproveitar. E assim foi. Surgiu a vaca, o leite, o consumo de carne, as coisas. A dieta nossa melhorou bastante, vamos dizer. Facilitou muito a nossa vida, mas também trouxe alguns problemas, entre eles essa questão, por exemplo, no leite existe a proteína, chama casomorfina, é uma proteína que atua diretamente nos receptores opiáceos do nosso cérebro. Então, veja bem, eu trato muitos casos, isso eu vou dizer para vocês, olha, com toda a segurança, trato muitos casos de síndrome do pânico, ataques de ansiedade, pânico, etc. As pessoas tomam muita medicação, medicação pesada, prescrita por psiquiatras, e sendo que tu consegue resolver isso simplesmente eliminando o leite da vida da pessoa, leite e seus derivados, né? Porque o que desencadeia esses ataques é essa proteína que está presente no leite. Isso não tem como tirar no leite, essa proteína. Então, você Sim. vai tomar leite, seja ele de caixinha, de saquinho, leite em pó, o leite da vaca lá direto, ele vai ter essa proteína. Quem é suscetível acaba desenvolvendo com o tempo essa síndrome do pânico. Atribui que é porque teve um estresse muito grande, ou porque realmente o fator emocional, o estresse, é parte importante para o surgimento do pânico. Mas se não houver o combustível dele, que é essa proteína, a casomorfina, não ocorre. Tu te estressa, tu te ataca, etc, etc, mas não entra em pânico. Interessante isso. É justamente uma pergunta voltada para essa situação da ansiedade, né? Tá perguntando sobre para uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que é acelerada e tem compulsiva, né? Tem compulsão às vezes por comida, o que é indicado, Sim. como tratar isso, né? Trata com óleo de... Eu uso óleo de manjerona, mas aí é que entra a questão da dieta que nós estamos falando. Se a pessoa consome muito açúcar, se ela consome trigo, o trigo tem uma proteína no trigo, a gliadina, e ela tem uma afinidade muito grande com os neurônios. E o glúten, glue, do inglês, cola, essa proteína cola nos neurônios. Aí que está. Ela causa uma encefalite, uma inflamação no cérebro. O cérebro não dói, tu não sente, mas tu começa a ficar com déficit de atenção, tu começa a ficar... Crianças ficam hiperativas. Tudo isso é causado pela presença dessa proteína. Junta com isso aí o leite,
e está feita a confusão bem grande. Aí não tem solução. Vejo acontecer dos pais trazerem as crianças e está tomando Ritalina, está tomando Vance, está tomando não sei o quê. Não tem uma criança totalmente medicada, sendo que, na verdade, o que ela precisa é de uma dieta saudável, só isso. E o adulto também se enquadra nisso aí. Não pode comer, ingerir tudo que a indústria fornece achando que não vai ter consequências. As pessoas culpam muito a indústria farmacêutica pela doença. Ah, é a indústria da doença, a farmácia, não sei o quê, a indústria farmacêutica só quer ganhar dinheiro, não quer curar ninguém. Mas pensem num detalhe importante, não é a indústria farmacêutica que adoece a nossa população. Nós adoecemos dentro do supermercado. Você pega a bula de um medicamento, está lá todos os componentes que tem naquele medicamento e o que cada um causa ou pode causar, tanto de proveito, o aspecto terapêutico dele, quanto o negativo, os efeitos colaterais que ele pode causar. Agora, você pega ali um alimento na prateleira do mercado, tem 300 componentes, não diz nada do que cada um daqueles pode causar. E aí, como é que fica? Você começa a ingerir aquilo, e vai ingerindo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, até que um belo dia o corpo não aguenta mais. E ele começa a dar sinais, começa a ter... A ansiedade já é um sintoma de que alguma coisa está errada. Mas não, isso é emocional, isso não é emocional. É o corpo já está mandando um aviso, ele manda outro aviso. Você não reage, continua do mesmo jeito, continua ingerindo porcaria que eu chamo essas comidas hiperprocessadas. Resulta o quê? Com o tempo, o corpo não sabe mais como lidar com aquilo, ele começa a formar um lixão dentro ele escolhe lá um órgão e começa a depositar o lixo lá. E o que vai acontecer? Você vai adoecer, mais cedo ou mais tarde vai adoecer. Aí vai dizer, por que Deus me mandou essa doença? Por que não sei o quê? Eu estava falando de câncer de mama. O grande culpado do câncer de mama, eu já ouvi desde que eu comecei a trabalhar, isso é o churrasco, é a carne, é a nitrosamina que se forma quando tu assa a carne demais, quando ela queima, etc, etc. Não. Hoje está provado que é leite. Nós ainda estamos numa cultura muito leiteira. O dia que eliminar o leite da nossa dieta, muita gente vai deixar de ser doente. Nossa, muito interessante isso. É uma questão. Aí você vai atender a pessoa, eles falam assim, olha, você não pode tomar leite. Ah, mas leite eu não tomo mesmo. Não pode comer queijo, não pode comer derivado. Ah, mas eu não vivo, eu sou um rato. Eu não Sim. vejo. Bom, então toma medicamento para ansiedade, por exemplo. Segue lá com... Porque o problema todo está nisso. É o que tu come. Literalmente, nós somos aquilo que nós comemos. Isso é uma coisa Sim. que eu fui aprendendo com os anos de trabalho. Não existe cura, não existe cura se não houver transformação. Você não pode querer um resultado diferente daquilo que eu estava falando antes, a indústria farmacêutica. Quem adoece a gente é a indústria alimentícia. É o urubu que está em cima do muro esperando a vez de atuar. É só isso. São as escolhas que fizemos, né? E depois que tu entra pro caderninho da farmácia, não sai mais, né? Tem outra pergunta aqui com relação ao mel, se ele é um alimento ruim ou bom? Não, mel não é ruim, não. Não é ruim. Mas não é bom. Tem sacarose, né? Então, não é para todo mundo que ele serve. Ele tem a questão do botulismo também, com
vejo que as mães, às vezes, querem molhar o bico do bebê. Isso não se deve fazer. É muito arriscado, muito perigoso. Hoje também nós temos uma questão da origem do mel. É complicado, viu? Está tudo muito, muito difícil. As abelhas... Eu conheço produtores que, até 5 anos atrás, produziam 30 toneladas de mel por ano. Hoje produzem 1, 2. Há um fenômeno também acontecendo, existe muito, muito agrotóxico, muito veneno sendo solto na natureza. Teoricamente, um tipo de inseto, a lagarta, etc., acaba matando a abelha ou envenenando o mel. Se quiser consumir mel, eu recomendo aquele mel de Bracatinga, que é produzido em Santa Catarina. Ele é um mel que vem da cochonilha, que a abelha usa o subproduto para produzir o mel. Esse mel, inclusive, pode ser consumido até por diabéticos. Agora, o mel comum não deve ser consumido por diabéticos. O pessoal acha, mas é mel, pode. Não, não pode, não. Não pode. Não pode mesmo. Outra Agora, um coisa, assunto... não pode aquecer o mel, também é uma coisa importante isso. O mel aquecido se torna tóxico, ninguém fala disso. Todo mundo diz, o mel, depois que ele fica, ele enrijece, não, tem que aquecer para ele liquefazer. Não aquece o mel. O mel libera uma molécula cancerígena quando aquecido. Bom saber, eu aqueci o mel, especialmente Não, para não aquece o mel, garganta. de jeito nenhum. Olha só. Bota no Então sol. tá. Sim. Qual o melhor óleo para fibromialgia? A fibromialgia é uma patologia na medicina oriental vista como originária do fígado. Então, lá vamos nós de novo. Se é fígado, lavanda. Lavanda, alimentação, né? Também. Então tá, eu vou dar uma aceleradinha aqui, são quase 30 perguntas já. Não tem problema, para mim, eu estou aí à Deixa eu ver disposição. aqui, não. Então tá. Para hipotiroidismo, qual o melhor óleo? Estão perguntando. Hipotireoidismo. Eis outro problema. O que causa o hipotireoidismo? Vamos na raiz do problema. Mais uma vez, chegamos lá. O que ataca a tireoide é o trigo, a gliadina e o soja. A soja, que hoje está em tudo na nossa dieta. Então, podemos tratar a questão da tireoide com óleos. Mas, veja bem, se continuar consumindo trigo, consumindo soja, não tem solução. Inclusive, estão perguntando aqui sobre o leite de soja orgânica, isolada. É bom, que vem da Herbalife americana. Não. Não sei se é uma pergunta. Também não é. Não. Soja não é um alimento. O senhor acabou de falar. Proteína isolada do soja. Cadê o teu coisa? Só um pouquinho. Ai. Deu. Onde ele vai? Olha. Deu, desculpa. Alô? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Então, tinha uma pessoa querendo... Como é que... O Benjamin não brinca. eu pedi para o Igor desativar o som. Tá. Deu, agora sim deu. Pronto.
Pode falar, doutor. Desculpa, o que nós estamos falando mesmo? Em relação ao leite de soja orgânico da Herbalife, a pessoa tá falando aqui. Sim. O soja, eu tenho material, se o pessoal quiser, eu tenho material para fornecer sobre o consumo de soja. Desde os anos 30, do século passado, ou seja, tem 90 anos, que se sabe que o soja ataca a tireoide. Além disso, tem os fito-hormônios. Ele vai atacar a questão dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Você dá leite de soja para uma criança, se ela for menina, você está acelerando a menarca, ou seja, o início da menstruação. Então, você vê uma menina de 8, 9 anos menstruando. E isso não está certo. Ela ainda não está com o corpo maduro para essa transformação. E os meninos, ele atrasa os picos de testosterona que ocorrem ali na puberdade. Tudo isso pela presença dos fito-hormônios que tem no soja. Aí nós entramos naquela história da menopausa. O que aconteceu? Um médico americano que estudava as questões de menopausa, etc., foi estudar por que as japonesas, 20% das japonesas têm fogachos na menopausa e 80% não têm. Ao contrário das americanas, que 80% têm fogacho e 20% não têm. E com o que ele topou? Com soja. O consumo de soja é grande no Oriente. Foram estudar a soja, descobriram que ela tem os fito-hormônios e está aí a solução, encontraram o ovo de Colombo. Taca-lhe soja ou fito-hormônios derivados da soja na mulherada para resolver o problema da menopausa, os calores, etc. Só que ele esqueceu de um detalhe importante. A oriental come soja desde antes de nascer. Já na barriga da mãe, ela está ingerindo soja. Hoje se sabe que a alteração que o soja faz no nosso DNA leva 5 anos no mínimo para que ele consiga atuar desligando alguns genes. O que é isso? Então, não adianta você entrar na menopausa hoje e começar a tomar um fito-hormônio da soja e esperar resultado. Não vai dar. Tu tem que começar antes já com isso. Ah, mas aí desequilibra. Desequilibra mesmo, porque aquilo é hormônio. O que é o consumo de soja no Oriente? Através do tofu, que é o soja coagulado, o natto, o miso, que é soja fermentada. Quando fermenta, tu remove dela os fitatos, os antinutrientes. Então, é diferente o consumo de soja na forma de tofu, por exemplo, ou de natto, ou de miso, do que a proteína do soja. Essa proteína isolada da soja, realmente, é uma proteína que não é saudável para nós. Sinto muito. Mas é assim que funciona a coisa. Sim. Com relação à carne de soja que o senhor diz sobre, o senhor não aconselha também a usar? Sim, essa é a proteína isolada da a soja. proteína isolada. Cruzada, que aquilo ali, além disso, além de tudo, ainda aquilo ali é o último estágio do processamento da soja. Primeiro, retira o óleo, depois etc. E aí sobra aquela proteína, ela é extrusada e daí vende como carne de soja. Minha nossa. Então, acho que mais 2 perguntinhas aqui, doutor, para tem a carne mal passada influencia para alguma doença? Não, a não ser que esteja contaminada, né? Mas Sim.
Não, não. O pessoal fala se a carne é inflamatória, a carne é... Uma coisa que eu já ouvi muito, carne apodrece dentro do corpo. Mas da onde, gente? Se tu comer carne, vamos supor que tu coma um bife de 3 horas, de 3 a 6 horas, depende do processo digestivo, das condições de cada pessoa, não existe mais essa carne. Já virou aminoácido, já está dissolvido, já está sendo absorvido, já está indo para o sangue, já está alimentando o teu corpo. Ora, o grão sim, o grão tem que fermentar para ser digerido, senão ele não vai ser digerido. Então, a grosso modo, o que apodrece dentro do corpo é o grão, não a carne. Carne pode estar contaminada, pode ter bactéria, pode ter etc. Mas aí já é é uma questão higiênica, questão de processamento. Mas ela fazer esse mal todo, carne causar câncer. Assim, outra coisa, não se come só carne. Assim como não se come só. O vegetariano estrito, ele tem problemas de saúde que são típicos dele. Um deles, por exemplo, é a questão da baixa de B12, o déficit B12. Só começa depois de 20, 30, 40 anos de vegetarianismo estrito, começa a ter problemas neurológicos, neuropatias, causadas pelo quê? Pelo déficit B12. Mas aí suplementa. Bom, suplementa, só que é uma B12 artificial, não é uma coisa natural. Mais uma vez nós chegamos nisso. E o carnívoro também vai ter problemas. Então, os extremos é que são problemáticos. Né? Esse é... Tem uma pergunta aqui com relação ao mel, se ele pode ser aquecido em banho-maria. Não, ou também não. Não mel, pode. Não. Tanto faz, é direto em banho-maria, não aquece o mel. Aquilo que eu disse. Se ele Pode colocar no sol. Põe no sol, deixa ele no sol, que é o que a natureza agindo. Sim. E aí, uma última pergunta, então, doutor, que já são 9 horas, né? O pessoal tá bem. Se eu tirar a proteína do leite e a da soja, devo substituir por qual proteína? E caso a pessoa seja vegetariana? É aquilo que nós estamos falando, o vegetariano. A proteína do leite é uma proteína que é agressiva para nosso corpo. A caseína, ela provoca alergias. A casomorfina, que é outra delas, pode induzir as crises de ansiedade e pânico, entre outras coisas, depressão, etc, etc. Agora, a proteína da soja vai atacar os genitais, os hormônios, ou a tireoide. Com certeza, a tireoide vai sofrer com isso aí. Os vegetarianos estritos estão numa questão, vamos dizer assim, numa encruzilhada pela questão proteica. Nós precisamos de proteína. A nossa dieta tem que ser 25% de proteína. E aí é que entra o grande problema. Onde conseguir a proteína se os vegetais que tem a quantidade que tu tem que comer de feijão, por exemplo, para conseguir a quantidade de um bife, dá 1 quilo de feijão numa refeição. Vai ingerir bastante proteína, mas não vai conseguir absorver muita proteína. Sim. E estão perguntando sobre o whey protein. O whey é do leite, né? Não tem do nenhum. leite. O whey é do leite. Se a pessoa come carne e quer uma proteína desse tipo, um suplemento, hoje existe até de carne mesmo, o suplemento, né? O beef protein, que é carne em pó, vamos dizer assim. Sim.
E uma medida que vem da embalagem equivale a um bife, a quantidade de proteína que ele aporta. Só o vegetariano, se não é muito radical, pode comer ovo. Ovo é o segundo melhor alimento que existe no mundo. O ovo. O primeiro melhor alimento que existe no mundo é o leite materno. Leite materno, não leite de vaca. Mas como a gente, depois de adulto, não vai estar tomando leite da mamãe, então coma ovo. Sim. Né? Pode comer outra coisa, não existe essa história de que tem que comer um ovo por dia, no máximo. Não, pode comer. Fizeram estudos em Harvard, a pessoa comer 25 ovos por dia não altera em nada, não acontece nada, não tem a questão de colesterol, não tem fazer mal de coisa nenhuma. Isso aí tudo é mito, é lenda. Pode comer 1 dúzia de ovos por dia. Eu gosto de sentar e comer meia dúzia de uma sentada. É muito bom aquilo, é saudável. Meu esposo gostou de ouvir isso aqui, porque eu vi que ele comeu ovo demais, então agora... Não tem, não. Agora Não ele vai existe comer. isso. Não existe isso. Pode comer à vontade. Então tá. Agora uma pergunta que eu acredito também que é de fundo emocional, mas eu não entendo, né? A Cleusa, ela perguntou ali com relação a óleo para dermatite. Dermatite. Eu sei que um óleo usado é o lavanda, né? Mas que óleo o senhor indicaria para usar para dermatite ou como tratar? Ah, bom, aí é que tá. Normalmente, tu pode usar, por exemplo, a dermatite, vamos falar em termos de medicina oriental, é um calor no sangue, que se originou no fígado, passou para o pulmão e chegou na pele. Então, por exemplo, o time, como é que vocês chamam ele? Qual? T-H-Y-M-E. Time. 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 Esse é um excelente óleo para isso aí. Esse aí já Para tem no Brasil. dermatite. Sim, já tem no Brasil, né? Sim. Tem. Eu pelo menos eu vi. O melaleuca também ajuda. Uhum. Daria para fazer Dá uma para fazer sinergia dos dois. Claro, orégano, excelente. O orégano. Acho que Bem tem no diluído. Brasil. Tem no Brasil também. Então, o orégano é ótimo para isso aí. Então, doutor, muitas perguntas, eu selecionei as mais, assim, né, mais usuais. Surgiu só uma última pergunta aqui, então, para terminar, para encerrar mesmo, né, que eu acho que é uma pergunta bem interessante. Só que fora a Oi? minha, né? Fora a minha. Eu também tenho Ah, direito. tu tá aí? Então tá, Moisés. Tá bom. A Cris Pascoaleto, então, depois o Moisés, que vai ser a última, tem para doença autoimune, tipo retocolite ulcerativa, qual óleo usar? Boa pergunta. Tu sabe que o melhor medicamento que tem, olha o que eu vou dizer, hein? Preste atenção. O melhor medicamento para retocolite, ou qualquer uma, Crohn, etc., é o nicotina. Nicotina? Como assim? Nicotina do tabaco. E como usaria? Para... Não. Isso aí eu estou falando que é o melhor que tem, mas não é que não estou recomendando que use. Ah, tá. Ah, tá. Já fiquei meio confusa aqui. Não. É que nem tudo é só negativo, por exemplo. Sim. O fim do tabaco é o cigarro, o fumo, a fumaça.
A nicotina tem suas vantagens. Uma delas é essa. Se sabe que o fumante não costuma ter esse tipo de problema por conta da nicotina. Ele para de fumar e começa a ter problemas intestinais. Mas o óleo mais recomendado é o menta, o peppermint. Não, da pimenta. Tá. Então, mas essa é a tua Esse é o melhor pergunta? de todos, é ingerir ele mesmo, né? Sim. Então isso que o doutor está dizendo é usar o tabaco para fins medicinais, né? Tem países que têm essa situação, né, de utilizar o tabaco para fins medicinais. Só que, infelizmente, alguém teve a ideia de queimar o negócio ali e ficar fumando, né? Mas ele... É. O problema de fumar é esse, mas não quer dizer que é a mesma coisa. O ópio é um tóxico, é um veneno, é uma droga, ela mata, ela destrói a vida, destrói a família. Ela também deu origem à morfina, que é um medicamento. E aí? Ok. A minha pergunta é a seguinte, doutor. Digamos que eu esteja cansado dessa situação aí de medicina ocidental tradicional e eu queira, então, tratar a minha e a minha família. Como funciona isso? Eu agendo um horário, você atende em Porto Alegre. Como é que seria o nome desse atendimento? Eu passo a ser tratado com medicina oriental, holística? Como é que Isso, é o nome? É oriental? oriental, exatamente. A E gente aí, agenda e faz vai. uma consulta de avaliação, a gente vai fazer toda uma avaliação do estado, vamos dizer, da pessoa hoje, anamnese, etc., diagnosticar ela em termos energéticos, que é o que se usa, e a partir dali se cria um plano de tratamento, né? E tem como a gente, por exemplo, colocar o telefone de um consultório no chat para se alguém quiser Sim, agendar, sim, coisa assim, porque sim. nós que estamos nesse tipo de atendimento, a gente está cansado dessa situação tradicional, né? Esses dias mesmo eu tive um problema de pele, aí eu me assustei, digo, bom, uma coisa que meio estranha. Eu fui lá e, nossa, me receitaram um remédio que era quase R$ 500. Aí eu usei melaleuca em casa ali e deu na mesma. Então é uma coisa assim que se a gente vai atrás, é um horror, né? Primeiro que gasta um monte de dinheiro e segundo que faz mal. Tem momentos que vai ser necessário, mas não do jeito que tá tendo, né? Então Sim. qual seria um contato, assim, o telefone do escritório, caso a gente, no caso, queira agendar uma consulta? Onde é que eu boto aqui meu Não, telefone? o senhor digita que eu digito aqui. É 51 51 9 9 8928 8928 1273. 273. Tá. Esse é Para marcar consultas. esse é o para marcar consulta. Tá. Se alguém quiser entrar em contato direto comigo, é o 51, né? 9 Tá. 8183 7588. 7588. Tá. Ok. E no caso, assim, tem que ganhar na Mega Sena para conseguir fazer, fazer um acompanhamento ou é algo assim que está dentro da possibilidade financeira da maioria das famílias? Não, hoje, Moisés, eu consulta, eu posso dizer o valor? Sim, aqui é todo mundo amigo, aqui é tudo uma Então comunidade, tá. então. A minha consulta é assim, é R$ 200, tu paga e tu tem 3 retornos dentro dessa consulta. Então a consulta passa a custar R$ 50. Certo. E esses retornos em quanto tempo? Não tem um prazo, assim, 2 meses? Não, ele tem um prazo. Se o pessoal é daqui de Porto Alegre ou da região, eu faço uma revisão semanal e vou corrigindo aquilo que está, vamos dizer assim, o desenvolvimento do tratamento. Quem é de fora, a gente costuma fazer um acerto aí, de tanto em tanto tempo, uma coisa assim. Sim. Tá. E outro detalhe. Quem mora no interior
Daqui a pouco a gente tem grupos e a gente quer organizar para um dia você vir, no caso aqui numa cidade do interior, dar uma palestra e já fazer atendimentos com pessoas dessa localidade. Mais ou menos quantas pessoas a gente teria que reunir para justificar uma vinda sua até a cidade do interior? Umas 10 pessoas, não tem problema. 10 é suficiente. 10, 10, um pouco mais. Aqui em Porto Alegre eu costumo atender por dia 25, 30, depende do fluxo. Depende do coronavírus, né? Tá certo. Por falar em coronavírus, hoje a gente tem uma erva chinesa aí que é muito boa, viu? Opa! E você tem acesso a ela? Nós temos, quando surgiu o corona, a gente já providenciou na vinda. É uma fórmula que foi usada na China para combater o corona, que é o Qin Fei Pai Du Tang. Ai. Cheguei a ficar encoronado só de ouvir o nome. Mas ele é excelente, viu? Bah. E aqui no Brasil tem acesso no preventivo aqui na clínica. Uhum. A Michele colocou que você costuma ir a Bento com que frequência? Não, eu ia até o início do ano, depois eu parei. Esse ano eu parei. Tá certo. Bom, então você é bairrista. Como eu moro em Farroupilha, que está no meio de Bento e Caxias, eu vou marcar aqui e aí a gente agenda. Então, 10 pessoas já justificaria, então. Ó. Marca que eu vou a Farroupilha. Perfeito. Então, de minha parte, seria essa pergunta, né? Eu agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite de poder nos instruir. Não sei, Gilberto, Aline, se alguém tem mais alguma pergunta. De minha parte, eu agradeço imensamente. Desejo, então, doutor, uma boa noite para você e a gratidão por ter dado esse espaço aí para nos ajudar. Sem problema. Deixa eu dizer assim, ó, se qualquer lugar, qualquer cidade, se tiver interesse de uma conversa, de atendimento, é só entrar em contato, a gente combina e vamos lá, vamos levar isso aqui para mais gente, porque eu sempre dizei que isso tem que ser popularizado no Brasil. Você sabe que no Japão, na China, tem hospitais disso, né? Não é, então, assim, aqui é uma medicina exótica, alternativa, diferente, meio esotérica até, o que não é verdade. Mas lá é parte do SUS deles. E eu acho que nós temos que ter aqui também isso. Não tem só da química. É química e cirurgia, só isso. Que horror. Então, fizeram uma pergunta aqui se também seria possível só ir da vacaria. Se também vacaria... Também, qualquer lugar, não tem problema nenhum. Sim, tá certo. Então, vamos organizar, então, e contar. Só que o pessoal a gente já faz uma hora extra, né? A gente faz atendimentos de dia e de noite chamar para uma reunião para você palestrar. Vamos lá. A hora extra é essa. Vamos lá. Tá certo, então. Agradeço, então. Não, e o maravilhoso aqui da nossa live, né, é que agora o doutor está em Vacaria, em Bentos, em Farroupilha, em Caxias e em várias partes do Brasil, aí, ó, com uma palestra sensacional que foi. O pessoal está muito feliz, dando parabéns, se sentindo muito agradecido, dizendo que foi maravilhoso. Santo André, Gilberto. Santo André também, tudo André, bem. Olha aí, ó, um abraço aí para Santo André. Eu descobri que eu tenho que cortar o leite, mas só se for na forma de queijo, então, né? Eu corto o leite. Não, tô... Corta em fatia. Corto o leite. Doutor, eu tomo 1 litro de leite por dia. Não faça isso. Então, basicamente, hoje o pessoal estava falando de coronavírus, tu pegou? Eu disse, não peguei, despachei de volta para a China, que ele fique por lá, não me incomode. Mas ele veio para ficar, viu? Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso aí, viu? Mas o bom é que eu fiquei mais entusiasmado em comer mais ovos. Isso foi muito bom, eu já como uns 8, 9 por dia, então dá para aumentar e cortar esse leite. Foi já uma ótima orientação aí. Muito obrigado, doutor, por tudo.
E temos só algum anúncio, então, amanhã as pessoas que querem se aprimorar, se desenvolver e se profissionalizar mais ainda, né? Amanhã nós temos a sequência do Decole às 10h30 da manhã, né? Então, as informações estão no grupo, né? E aí nós vamos ter essas informações todas amanhã nesse treinamento que vai estar incrível também, né? Então, se preparem entre umas 10h15, mais ou menos, porque quem vai entrar pelo Zoom, quiser participar pelo Zoom, tem que entrar antes, tá? E aí, na semana que vem, nós vamos ter também o treinamento de 2 dias consecutivos, que é o Leadership. Esse aí, os 7 fundadores da empresa Doterra estarão participando, então vamos ter muitas informações riquíssimas. Lembre-se que tem que comprar o convite para poder participar desse encontro aí, que vai ser o encontro incrível que vamos ter na semana que vem, ok? Então, basicamente, eu não sei se tem mais alguém que queira. Eu acho que nós já acabamos com o tempo, né? Porque já estamos aí. Mas só lembrando, Gilberto, que amanhã, então, às 15 tem a palestra sobre produtos, né? Amanhã às 15 horas, e à noite, às 20 horas, tem a palestra sobre beleza, com a nossa colega Areda.